Vamos começar a nossa aula de relé térmico. A gente vai ver algumas características do relé térmico mais a fundo. Nós tivemos uma aula lá sobre o funcionamento dele, porém eu não aprofundei tanto. A ideia ali era direcionar vocês ali para a criação do diagrama de comando. Agora a gente vai passar um pouco ali também pela parte do relé térmico. Já falamos do dimensionamento da leitura da placa do motor, dados de placa, que é muito importante porque ele diz muita coisa sobre o motor e facilita muito o nosso projeto. Lembrando que a gente faz o quadro de comando para aquele motor, então é muito importante fazer a leitura dos dados de placa. Depois a gente fez o contator, né, o dimensionamento do contator. Eu passei algumas dicas para vocês de como fazer. E agora a gente vai ver um pouco sobre o relé térmico. Eu preparei uma aula aqui em duas partes. Nessa primeira parte a gente vai ver algumas características do relé térmico, fazer um estudo sobre o relé térmico e depois eu vou mostrar para vocês o dimensionamento e também como é que a gente faz para utilizar isso lá no nosso comando, né? Algumas dicas que alguns profissionais da elétrica ali, da automação, acabam deixando passar despercebido. Vamos lá? Bom, por que esse dispositivo ele existe, né? Eu coloquei aqui material para vocês acompanharem comigo aí. Quando o motor elétrico trabalha acima da corrente nominal por muito tempo, ele aquece, perde isolamento e queima. O relé de sobrecarga térmica existe exclusivamente para evitar isso. Ele não protege contra curto-circuito. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tem muita gente que acha que o relé térmico atua em curto-circuito. Ele demora a atuar, a gente vai ver o porquê. Ele protege contra sobrecarga e falta de fase. Curto-circuito é função do disjuntor ou fusível e sobrecarga é função do relé térmico. Tá, então a gente vai ver essas questões. Esse aqui é um resumaço da nossa aula. Por quê? O pessoal acredita que o relé térmico ele atua em curto-circuito. Não, ele é feito para não atuar imediatamente, sabe? Porque há situações ali que o nosso motor ele vai ficar um pouco acima da corrente, mas depois ele estabiliza. Então o relé térmico ele não pode atuar de imediato. Toda vez ali que acontecer uma partida no motor que a corrente subir, vai para um aquecimento ali, esse relé térmico desarmar, isso não é interessante. Então a gente vai estudar isso aqui no decorrer dessa aula. Então, relé térmico sobrecarga. Então, o relé térmico não corta a potência diretamente do motor. Ele atua no circuito de comando, abrindo o contato 95-96 NF e fazendo o contator desligar o motor. Lembra lá no comando, quando a gente montou a parte de potência e comando, o relé térmico fica bem próximo do motor. E lá no meu diagrama de comando eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu relé térmico lá em cima. Então o quê? Eu não tenho ali ele atuando diretamente, né? Eu tenho ele na parte de potência e esse contato dele tá lá no alto, para quando houver uma sobrecarga, ele corta o comando lá em cima e tudo que estiver ali para baixo fica sem energia. Então ele acaba desligando todo o comando, certo? Então é simples, o motor puxa a corrente demais, certo? O relé aquece, o relé abre o comando, o contator desarma e o motor é desligado. Então a função do relé térmico é isso, né? Ele vai ter ali ele vai tender a segurar muita energia térmica e ele usa isso para ele funcionar e proteger o nosso motor. Esse contato 95-96 a gente viu bastante, né? Na parte de montagem ali dos diagramas elétricos. Até coloquei para vocês aqui, ó, para vocês lembrarem também. Não tinha lembrado dessa parte. Tá aqui, ó, tá o nosso relé térmico, né? Certo? E o contato dele, ó, tá aqui, ó, no nosso circuito, ó, F7. Ou podia também chamar de FT, RW, certo? Então, quando o relé térmico detecta alguma coisa, ele atua o contato 95 e 96, ó, a gente acabou de ver aqui em cima, né? E faz o desarme de todo o meu circuito, certo? Então, foi o que estava escrito lá. Então, ó, o relé RW, né, ele tem esse RW aí, na simbologia, ele atua quanto maior a corrente. Então, quando a corrente mais sobe, ele tem um tempo de atuação. E aí, com o elevar dessa corrente, ele vai atuar mais rápido. Então, se o motor der uma leve aumentada na corrente, ele não vai atuar de imediato. Ele pode demorar mais tempo para isso acontecer, certo? E aí o que acontece? Ele tem lá uma lâmina bimetálica lá dentro. A gente viu isso aí lá
nossa lâmina introdutória, e essa lâmina ela deforma com o calor. Então a temperatura sobe, ela retém energia térmica e ela deforma, causando o quê? O disparo do meu relé térmico. Olha lá, isso faz o relé imitar o comportamento térmico do motor. Por isso o disparo não é instantâneo, depende do tempo e da corrente. Aqui eu coloquei para vocês um desenho de um relé térmico, para vocês terem uma ideia. Então temos o botão de teste aqui em cima, né? Temos o botão de rearme aqui. Contatos auxiliares que a gente faz a ligação lá, ó. O indicador de sobrecarga é o 3, perdão, contato auxiliar aqui. O que nós queremos de importante, pessoal, é aqui, ó. São essas lâminas aqui, ó. O 9, ó, a lâmina bimetálica principal, que é a lâmina que vai atuar na parte de potência, e eu tenho a lâmina bimetálica auxiliar, que é essa que está aqui, ó, que atua na parte ali da parte de comando. Então isso aqui é o funcionamento dele, né? Então é um aquecimento desse bimetálico aqui. Na hora que isso aquece, ele causa ali o desarme do motor. Aqui é aqui seria a saída do meu relé térmico, T1, T2, T3, e aqui é a alimentação dele. Então, basicamente, internamente ele funciona desta maneira, tá? Tem um elemento ali que vai sofrer essa deformação, causando ali a abertura do nosso circuito. Eu achei alguns outros exemplos na internet, mas alguns deles são muito complexos para você entender, porque eles já partem para uma área da engenharia. Então, isso aqui foi o que eu achei mais interessante trazer para vocês. Corrente de ajuste. O botão frontal do relé não limita a corrente, ele apenas define em qual corrente o relé vai começar a se preocupar. Regra prática, né? O relé é corrente terminal do motor de placa. Nem acima para não desarmar e nem abaixo para proteger mais. Errar significa motor queimado ou máquina parando sem motivo. O relé térmico, a gente vai ver que na frente dele ele tem um ajuste. Quando a gente dimensiona o relé térmico e pegar lá na tabela, ele vai vir com alguns dados do fabricante. Vamos supor, uma faixa de 25 a 40, né? E aí o que eu vou fazer? Na telinha dele ali, ele vai ter esse ajuste. Por exemplo, meu motor é um motor de 28 amperes. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse ponteiro ali em cima de 28. Por quê? A partir do momento que a corrente ficar acima da nominal do motor, o relé térmico vai começar a ver se ele vai desarmar. Podemos dizer assim. Então eu não posso ajustar meu relé térmico muito acima e muito abaixo. Eu preciso ajustar ele exatamente na corrente que o motor vai trabalhar. Inclusive, isso é até uma dica para o fator de serviço que a gente viu lá. O fator de serviço é o fabricante dizendo que ele pode trabalhar acima disso. Mas a princípio, no relé térmico, a gente vai dimensionar, a gente vai utilizar ele com a corrente nominal na placa do motor, certo? A gente não vai colocar essa corrente a mais. Então isso é muito importante, né? Eu vou aumentar aqui o relé térmico para ter uma folga. Não, coloca ele ali na corrente exata, na posição exata ali, para você não perder o seu motor, porque, como eu comentei, tem motores que são muito caros, então não compensa a brincadeira aí. Por isso que é muito importante que o técnico, o eletricista ali, que for mexer com isso, tenha bastante conhecimento do que está fazendo, que às vezes ali uma ignorância da pessoa, ou seja, a falta de conhecimento, pode causar um prejuízo muito grande ali. Eu trouxe essa estrutura diferente, pessoal, de slide, que é para vocês terem o texto para acompanhar, né? Aí eu fico só falando e não tem um guia para vocês. Que assim fique bem mais didático. Então, os relés aqui são classe 10. Então, ó, suportam corrente de partida do motor, não dispara durante a aceleração normal, protegem em regime permanente. Classe 10 é padrão industrial para motores em geral. O que é esse classe 10? Ele demora, pessoal, mais ou menos 10 segundos para sua atuação. Vamos supor, liguei meu motor na partida direta. Corrente subiu ali na nominal, 7, 8 vezes, 5, 7, 8 vezes. E aí, neste pico, o meu relé térmico não vai atuar. Ele vai falar assim, pô, a corrente subiu. Mas se essa corrente ela se prolongar durante ali mais ou menos 10 segundos, então vai ter que dar intensidade, aí sim eu vou desarmar. Então, quanto mais a corrente ele perdura, tá, a corrente vai ter uma intensidade que a gente vai ver, não é qualquer corrente. Ele vai ali cada vez mais encurtando o tempo dele para ele atuar. Então isso aqui já é feito para quando o motor está esse pico ali, que não vai ser tão prejudicial ao motor, do que você manter uma corrente alta por mais tempo, ele deixa isso passar
e fica ali antenado, fica de olho se ele vai precisar ou não entrar e desarmar e proteger o motor. Lembrando que o relé térmico ele é o quê? Ele é um reflexo do seu motor. Se o seu motor está aquecendo, o relé térmico bem dimensionado ele vai aquecer junto com o seu motor. Ele é um termômetro. Então por isso que ele tem que ser muito bem dimensionado. Eu coloquei aqui para vocês também uma curva de atuação do relé térmico. Quando a gente vai para essa parte de dimensionamento e tal, uma parte mais técnica, a gente tem ali alguns equipamentos representados por curvas características. A gente consegue visualizar isso. Isso aqui eu achei interessante porque ele tem aqui uma curva para operação com 3 fases simétricas, em simetria, né? E aqui uma curva para operação com falta de fase. Por quê? Eu tenho lá um relé falta de fase, que é o quê? Ele vai detectar instantaneamente, faltou uma fase, esse meu quadro vai desarmar. A gente já viu isso lá no nosso diagrama. Mas o relé térmico também pode ter essa função de desarme. Mas o que acontece? Ele não vai detectar que houve um desarme rapidamente. O motor vai alterar suas características, ele vai começar a aquecer, e aí quando ele se aquecer, lembra, ele é um termômetro, ele vai aquecer junto e vai causar ali o acionamento dele. E essa curva aqui mostra justamente isso. Aqui nessa eixo da ordenada aqui, no eixo da vertical, eu tenho o quê? Eu tenho o tempo de atuação, certo? Então aqui eu tenho meu tempo de atuação. E aqui embaixo eu tenho minha corrente multiplicado pela nominal. Então esse fator que está aqui embaixo, vou rabiscar certinho para não ficar estranho. Então esses fatores que eu tenho aqui embaixo são os multiplicadores, é isso aqui vezes a nominal. Então eu tenho um motor de 25 amperes, é 1 vezes 25, 1.5 vezes 25 e assim vai indo. Então à medida que ele vai aumentando 2 vezes a nominal, 3 vezes a nominal, 4 vezes a nominal, eu vou controlando, a curva vai tomando uma característica diferente. Então aqui eu tenho um tempo em segundos, depois ele parte para minutos, e aqui eu tenho um multiplicador, certo? O que a gente pode ver aqui? Quando a corrente está ali dentro da nominal, que é uma vez, tá vendo que o gráfico aqui, a gente fala que ele tende ao infinito, ou seja, ele não vai desarmar. O tempo para ele funcionar é infinito, tá? Então não vai haver o desarme. Mas à medida que a corrente ela vai subindo além dos valores da nominal, 1.5, olha como já encurta, ó. Se eu pegar aqui, ó, de 3 fases, ó, ele está dentro ali mais ou menos de quase 4 minutos. Quer dizer que se ele ficar 1.5 além da nominal, vezes a nominal, perdão, por 4 minutos, o motor no final desses 4, que já vai gerar um aquecimento nesse meu motor, ele vai desarmar. É muito legal ver essa parte aqui. Com 2 vezes a nominal, pessoal, perdão, ele aqui, ó, em 60 segundos, ó, ele desarma. 3 vezes a nominal, ó, 20 segundos, e aí vai indo, ó. Tá vendo? Ó, o classe 10 aqui, 10 segundos, ó. Aqui, ó, vamos pegar todos, ó. O 4, ó, mais ou menos quanto aqui, ó, um pouco mais que 10, 11, 12, e aí vai indo, ó, 5, 6, ó, vamos ver aqui o 10, ó. O 10 aqui, ó, o 10 vezes o nominal, em 3 segundos esse relé térmico vai desarmar. Então eu consigo ver isso aqui numa curva. Isso aqui é teste, pessoal. Então você faz ali o tempo, a corrente, a magnitude da corrente, ou seja, 1.5, 2 vezes a nominal, e o tempo de desarme. Aí você traça uma curva, certo? E aí vocês podem ver que a curva de baixo é justamente o que? É a falta de fase. Então, por exemplo, se o meu motor tiver ali 2 vezes a nominal, certo? Ele iria desarmar com 60 segundos. Agora, nesse mesmo tempo, se o meu motor tivesse uma falta de fase, certo? O que acontece aqui, ó? Ele desarmaria ali, ó, com mais ou menos aqui, ó, 30 segundos, 25. Aqui eu não sei se eu tracei totalmente reto aqui. Então, você vê aqui que em questão do tempo, ele vai atuar 2 vezes mais rápido. Ou seja, ao invés de atuar em 60 segundos, ele vai atuar em 30 segundos. Então, nessa curva aqui, a gente consegue ver diretamente isso, o funcionamento do meu relé térmico. Ele não atua instantaneamente, mas ele vai atuar proporcional à medida que a corrente dura, essa corrente aciona nominal, e o tanto essa corrente sobe aciona nominal. Então é muito interessante ver isso aqui. Isso aqui é bom que a gente tenha uma noção melhor do funcionamento desse dispositivo e da sua importância ali em quadros de comandos elétricos.
Bom, curva tempo vezes corrente foi o que a gente viu ali, né? Então aqui é só um resumo, basicamente, demora a corrente a corrente 110% acima do nominal, que seria o quê? 1.1, né? Demora minutos, a gente viu isso lá, que de 1.5 demorava em torno de 4 minutos. E ó, 200% acima dispara em segundos, a gente também viu isso lá, certo? Então isso aqui mostra essa proporcionalidade, né? Quanto maior a sobrecarga, mais rápido o disparo. Por isso que sobrecargas ali que são muito rápido, um curto-circuito, por exemplo, o relé térmico ele pode demorar para ter essa sensibilidade. Aí que é a importância de utilizar quem? Um disjuntor ou um fusível. Fusível hoje é pouco utilizado, né? Mas a utilização de um disjuntor ali para ele atuar rapidamente em cima desse curto-circuito, certo? Isso evita o que? Olha lá, disparos falsos e danos térmicos reais. Aqui eu trouxe para vocês a placa do motor, né? O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem a corrente do nosso... Cadê a ferramenta? Eu tenho aqui a corrente do nosso motor de 26.4, certo? E aqui de 1.15, são os dados que nós vimos lá anteriormente, certo? Então eu preciso prestar atenção nisso, fazer o dimensionamento do meu relé térmico para esses valores que estão na placa. No caso aqui, como eu falei para você, a gente não vai considerar o fator de serviço. Por quê? A gente não sabe se a gente vai trabalhar realmente em cima desse valor. A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ele em 26.4. Porque, eventualmente, se ele passar um pouco da corrente nominal, né, de 26.4, esse ponto 15 aqui, a gente viu lá, que ele pode demorar um tempão para desarmar. E às vezes ele vai passar dessa corrente por um tempo para voltar para a corrente nominal ou abaixo da nominal. Então aí a gente não precisa de imediato fazer esse ajuste. Se por acaso na prática a gente notar que após alguns minutos esse motor ele for desarmando, for desligando, aí sim a gente vai lá no ajuste do relé térmico e considera esse fator lá também. Então por isso que é importante aquele feeling do circuito e saber como é que o relé térmico funciona para ajustar ele ali precisamente. Proteção contra a falta de fase, né? Ó, quando uma fase some, isso aqui a gente viu lá no nosso gráfico, né? Que tem aquelas duas curvas de disparo. Ó, o que é importante aqui, ó, o relé térmico não detecta indiretamente a falta de fase, né? Ele vai detectar o quê? A temperatura subindo. Ele é um equipamento que ele conserva energia na forma de calor. Então ele vai detectar a temperatura subindo, ele vai detectar isso. A falta de fase em si, ele não vai detectar. Ó, não é um relé eletrônico falta de fase, mas protege o motor de forma eficaz, certo? Aqui, pessoal, eu já recomendo o quê? Utilizar um relé falta de fase. Só que qual que é a importância? Aí que está aquela questão. A gente viu lá no nosso circuito, mesmo que a gente colocando a proteção do relé falta de fase, ele fica acima dos contatores. Por quê? Eu não consigo utilizar ele abaixo, justamente pelo motivo de que a corrente é alta, talvez ele não suporte, e se eu partir para uma partida estrela-triângulo, por exemplo, vai ter momentos ali que eu vou ter justamente o quê? Os contatores chaveando. E isso vai fazer com que o relé térmico detecte esse corte-circuito. Do mesmo jeito, por exemplo, se o contator não for armado e o relé térmico e o falta de fase estiver no meu circuito, ele não vai possibilitar que eu ligue o meu motor. Então, por isso que ele fica logo no começo, para a gente detectar uma falta de fase da linha ou até mesmo um eventual erro do nosso disjuntor. E lá no relé térmico ele vai ter essa função de falta de fase, mas eu preciso que ele esteja bem dimensionado para que ele consiga realmente detectar isso. Então a gente já viu isso aqui, né? Nosso circuito lá, os contatos NC e NA dele, que a gente utiliza ali para cortar o circuito e outra para sinalização. Aqui os tipos de rearme dele, né? Ele tem o rearme manual com teste, automático sem teste. O manual alguém precisa apertar e o automático liga sozinho. É muito importante o manual na indústria, pessoal, porque se o relé térmico parou, né, alguma coisa aconteceu, então precisa ser investigado por que o relé térmico parou. Aí entra eu como técnico para lá e ver o que aconteceu, certo? Senão ele fica ali desarmando ou acaba acontecendo algum problema ou a queima ou aquecimento do motor. Então, outra questão importante
O relé térmico atuou, significa o quê? Que o meu atuador elétrico ali, ele está o quê? Está quente. Então eu preciso esperar que ele esfrie, ele volte à temperatura ambiente ali para que eu consiga, para que eu ligue novamente. É porque se tiver algum problema no meu motor, eu não vou detectar, porque eu vou reativar o relé térmico e pode ser que logo em seguida ele atue novamente. Então é muito importante o quê? Eu esperar esfriar o motor, esperar o relé térmico também dar uma esfriada, e aí eu faço o rearme no motor para ver se não está acontecendo nada de errado com o meu motor. Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Quando eu vou trabalhar com uma partida direta, eu utilizo as características nominais do relé térmico, certo? Mas quando eu estou trabalhando com estrela triângulo, eu tenho uma outra questão aí que seria o quê? A corrente que circula no estrela triângulo, ela não é a corrente da placa do motor, vamos dizer assim. Por quê? Aquela corrente que está ali é a corrente total que o motor puxa. Quando eu utilizo um esquema estrela triângulo, essa corrente ela fica meio que dividida, né? A gente viu isso lá na nossa aula, quando eu mostrei para vocês o fechamento em estrela, as suas características, e o fechamento em triângulo e as suas características. A gente viu lá que no esquema em triângulo, tem um esqueminha aqui, eu vou mostrar para vocês, mas já vou adiantar, a corrente que fica internamente ali, a corrente de fase, ela é raiz de 3 da corrente de linha. Essa raiz de 3, o fabricante ali, por exemplo, a VEG, ela coloca como 0,577. Então ele já converteu. Se você pegar 1 sobre raiz de 3, vai dar o 0,577, que é um fator que o fabricante já coloca isso para você na hora que você for fazer o dimensionamento do meu relé térmico. Então, por exemplo, aquele motor que a gente viu de 26.4, eu vou aplicar vezes 0,57, deve dar em torno ali de 17 com o fator de serviço, 15. Então eu vou dimensionar, eu vou ajustar o meu relé térmico para ele trabalhar com o quê? Com 15 amperes de corrente, certo? Então isso é muito importante. Quando a gente coloca ali, vou colocar 26.4, vou ajustar o meu relé térmico para isso. Então eu vou estar superdimensionando. Então eu não vou ter aquela curva ali funcionando corretamente, que a gente estudou ali agora. Então aqui, para vocês relembrarem, deixa eu achar minha ferramenta. Então, eu tenho aqui a corrente de linha. Imagina que isso aqui, pessoal, vamos só imaginar, tá? Isso aqui é o meu motor. Então, isso aqui é meu motor, as 3 fases internas. Isso aqui é a alimentação que chega no meu motor, é a corrente de linha que a gente fala. E dentro do motor, ó, elas estão o quê? Elas estão em delta aqui, né? Elas estão... Para falar a verdade, tem um nó aqui e isso muda totalmente o comportamento do circuito. Então, a corrente que circula aqui dentro, ó, ela é o quê? Ela é raiz de 3 de fase. Então, esse raiz de 3 é aquele fator de 0,5577, que é o fator de correção, vamos dizer assim, de ajuste, que eu vou utilizar no meu relé térmico. Isso aqui evita que eu gaste mais caro com os contatores. Às vezes o motor ele é potente. Lá na tabela da VEG, o dimensionamento dele passe para uma outra categoria de contatores, fica mais caro. Então, eu saber utilizar isso corretamente vai ajudar ao meu favor, certo? E é isso. Então, é só essa questão, que é uma questão técnica, geralmente passa despercebido pelos eletricistas, pelos técnicos, automação, que não tem esse conhecimento mais aprofundado na questão de circuitos, né? O comportamento e circuitos elétricos. Por isso que é muito importante, eu falo, você depois correr atrás de um curso de técnico, um curso de graduação, para você aprender mais sobre sistemas trifásicos, sistemas elétricos, onde a gente estuda mais a fundo essas características, certo? Então, o 0,577 é justamente essa raiz de 3 que está aqui. Outra questão também, pessoal, se eu for utilizar, né, o meu relé térmico junto com o motor, junto com o inversor de frequência, perdão, no inversor de frequência, como ele faz a modulação do sinal ali, eu vou ter o quê? Eu vou ter harmônicas, né, que podem distorcer ali a corrente de operação do motor e também correntes parasitas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Um ajuste um pouco acima da nominal, né? E não é um chute, pessoal. Eu faço um ajuste um pouco acima, eu calculo esse valor e aí eu consigo ali prever mais ou menos, eu consigo prever a corrente ali que vai estar circulando no meu motor. Então,
não é nada, não é achismo, né? Eu preciso ter essa noção. Se eu estou usando um inversor de frequência, eu tenho que saber que ele vai ter algumas características ali, ele vai modificar o sinal, a energia que tem no motor, então eu preciso levar isso em consideração. Por isso que eu falo, cada caso é um caso, então para cada motor é um dimensionamento, é um critério diferente. Aqui eu trouxe para vocês uma partida direta, uma partida de estrela triângulo para a gente ver. Então o que eu tenho aqui? Ó? A gente montou essa partida junto lá. Eu tenho aqui o contator K1, K3 e K2. Próxima aula eu vou trazer para vocês algumas questões também sobre isso. Que quando eu falo de estrela triângulo, não é somente eu pegar lá na tabela, fazer o cálculo pela placa e utilizar, que a gente acabou de comentar alguma coisa sobre também. E aqui é nosso relé térmico, certo? Tá vendo, pessoal, que eu tenho um nó aqui, ó, que é aquele nó que eu tenho lá naquele circuito triângulo. Então, parte da corrente vai circular para cá, ó, parte da corrente circula para cá e parte da corrente circula para cá. Então, eu não vou ter aquela corrente de 26,4 nominal circulando totalmente no meu relé térmico, certo? Então, todas as correntes elas vão dividir, certo? Vai vir uma parte para cá, uma parte para lá, uma parte para cá, uma parte para lá. Então, tem que ter isso em mente. Então, eu não posso superdimensionar o relé térmico, eu tenho que ter isso em consideração. Fusível, a gente vai ver também a questão que o relé térmico ele precisa ali de um ajuste, né, de relé. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o relé térmico não pega curto-circuito. O relé térmico ele atua em cima de quê? Ele atua em cima de sobrecarga, que vai gerar aquecimento, certo? Falta de fase que vai gerar aquecimento. Então eu preciso ter um fusível ali para trabalhar junto com ele para evitar até a queima do meu relé térmico, certo? E na tabela da VEG, a gente vai ver na próxima aula que eles trazem ali um fusível máximo que eu posso utilizar para proteger o meu motor, certo? Então a faixa de ajuste do relé, então o fusível ele vai ser programado de acordo com o relé térmico, então geralmente ele é um pouco acima. No caso aqui não seria um fusível, a gente vai utilizar um disjuntor para fazer isso. Fusível no máximo aqui, ó, GL e GG. A gente também já viu isso aí na nossa aula de comandos lá, né? Que é os tipos de proteção que esse fusível oferece. Coordenação do tipo 2, pessoal, é o quê? Se houver curto-circuito, o meu disjuntor atua antes do meu relé térmico. Se houver sobrecarga, o meu relé térmico vai atuar antes do meu disjuntor. Tá? Então essa coordenação do tipo 2. Ó, contator não solda, relé não destrói e relé térmico nunca trabalha sozinho, né? Vai achando que você vai colocar um relé térmico no quadro ali, ele já vai fazer toda a parte de segurança. Não. E contator não solda, pessoal, acontece muito isso dos contatos internos do contador fundir, certo? Então, vocês viram que fazer um comando elétrico, por mais que a montagem ali pareça simples, mas os detalhes técnicos ali, os ajustes finos que tem, você tem que ter um certo de conhecimento para fazer isso, né? Não pode ser totalmente ignorante no assunto. O relé pode ser, o relé térmico ele pode ser acoplado direto ao contator, que a gente viu, né? Que tem o contator ele encaixado embaixo. Montado separado com base, né? No próprio catálogo da VEG ali, de outros fabricantes a gente consegue ver isso. Misturar marcas e modelos pode dar folga, mau contato, aquecimento e falha de proteção, certo? Porque o contator e o relé térmico ele é um par que é casado, certo? Então um é feito para o outro. Então se eu utilizar um relé térmico de outra especificação, né, pegar o catálogo da VEG ali, eu pego um relé térmico mais forte com um contator menor. Isso dá problema. Eu pego um relé térmico da Siemens, de outra marca, e coloco no VEG, isso não pode. Porque os contatos são feitos para encaixar perfeitamente. Quando o contato não encaixa perfeitamente, gera mau contato, gera aquecimento, vai ter carbonização. Então assim, todos aqueles problemas que a gente tem em eletricidade ali, a gente faz com uma emenda mal feita, vamos dizer assim, quando não tem total contato entre as superfícies. Então, sempre que for fazer a compra de um relé térmico, queimou só o relé térmico, compra o conjunto se você for alterar o circuito. Eu já tenho o contator, então busque o relé térmico que seja daquele contator. Nunca tente fazer da maneira mais preguiçosa e mais barata, lembrando que isso aí pode causar um problema muito mais caro para você. Bom, pessoal, essa aula ficou um pouco longa, peço desculpa para vocês, mas eu tentei fazer uma aula bem completa ali sobre relé térmicos. E aguardo vocês aí na próxima aula. A gente vai pegar ali o catálogo e vai entender algumas coisas e dimensionar ali nosso dispositivo.